Bom dia, gente. Então, vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, em que a gente viu sobre os diferentes tipos de célula, a gente viu sobre membrana plasmática, fosfolipídios, transporte ativo, transporte passivo, que são caracterizados pela difusão, pela a bomba de sódio e potássio e pela osmose. Hoje, tratando um pouco ainda da continuação dessa parte, a gente vai falar um pouco sobre endocitose e exocitose. Quando eu falo de endocitose, eu falo algo que vai para dentro, endo. Quando eu falo de exocitose ou exocitose, eu falo de algo que vai para fora. Que nem exorcismo. Exorcismo é tirar algo que está dentro e ir para fora. Então, além do transporte passivo e do transporte ativo, certas substâncias entram e saem das células por bolsas membranosas. Por exemplo, partículas podem ser capturadas por invaginações de membrana plasmática e englobadas em bolsas que passam a integrar o citoplasma. Esse processo é chamado de endocitose porque você está colocando algo para dentro. Já a exocitose é quando você está colocando algo para fora. Então, é quando elas fazem bolas dentro de si, bolsas, e excretam algo, lembrando da organela que a gente vai estudar mais para frente, chamada de complexo Golgiense. Ele é responsável por essas bolsas para excretar. E esse processo chamado de invaginação é que eu tenho, por exemplo, aqui nas minhas mãos. A camada da membrana plasmática, aqui, supondo as minhas mãos, e algo sólido ou líquido do lado externo que eu quero englobar. Então, a minha molécula, a minha membrana, ela vai entrar num processo, ou então se eu fizer com as mãos assim, ela vai fazer esse processo chamado com formato de um V, por isso que é chamado de invaginação, vai englobar essa substância que eu quero e colocar essa bolsa para dentro da célula. Esse processo é chamado de endocitose. Mas eu tenho diferença da endocitose ou da exocitose quando eu falo de líquidos ou de sólidos. Se a célula ela está englobando sólidos, eu vou falar sobre fagocitose, pois ela está como se ela estivesse comendo. E já se essa célula ela vai estar englobando algo líquido, eu falo de pinocitose, pois ela estará bebendo, entre aspas, pois a célula não bebe e nem come. Mas são as características que relacionam-se a ela, que é o processo de fagocitose e o processo de pinocitose. Então, esses processos que ocorrem dentro das células depende muito da substância que está sendo englobada. Aqui tem, por exemplo, a representação do papel da fagocitose na proteção do organismo, em que eu tenho aqui uma artéria, uma veia, as hemácias, que são tipos de células sanguíneas, os glóbulos brancos, que são outro tipo de células sanguíneas. Esse processo aqui que ocorre das células, aqui foi feito um corte, né? Das células é que as células dos glóbulos brancos, elas fazem a fagocitose de micro-organismos e depois elas se matam. Esse processo de se englobar essas células e se matar é uma tentativa do nosso organismo de proteção. Então, elas fazem o englobamento dos micro-organismos que podem ser malfeitores do nosso organismo, podem fazer algum malefício, e depois elas se matam como uma tentativa de matar esses organismos junto com elas. Aqui tem outra representação de esquemática da fagocitose e da pinocitose. Fagocitose é uma partícula alimentar sólida, em que ocorre o processo de invaginação aqui, ó, da membrana plasmática até a formação de uma bolsa. Enquanto na pinocitose eu tenho umas partículas alimentares pequenas ou líquidas, que também ocorre o processo de invaginação e depois a formação de uma bolsa. Continuando, saindo um pouco dessa parte de transporte, de absorção, indo mais para dentro da célula, a gente tem a organização do citoplasma. Lembrando que o quê? Uma célula tem um círculo, né? E dentro desse círculo eu tenho um espaço chamado de citoplasma. E dentro desse espaço eu tenho um líquido. E esse líquido é chamado de citosol. Esse líquido fluido, esse fluido viscoso, que é como se fosse uma gelatina, uma geleia. Então aí eu tenho um citoplasma. O citoplasma das células procarióticas de bactérias e arqueias apresenta uma organização relativamente simples, sem sistemas de membranas nem estruturas membranosas. Essas células não têm núcleo e seu material genético, representado por uma ou mais moléculas de DNA, encontra-se mergulhado diretamente no citosol, que é nesse líquido viscoso.
O citoplasma das proteínas eucariotas, das células eucarióticas, que sejam animais, vegetais, protistas ou fungos, é bem mais complexo do que das procarióticas, pois no espaço do citoplasma, o espaço citoplasmático, que contém o citosol, contém organelas citoplasmáticas, que são as mitocôndrias, complexo de Golgi, cloroplasto, no caso das plantas, e o citoesqueleto, que são as microfibrilas, que fazem com que elas fiquem sustentadas da maneira em que elas são, como se fossem pequenos esqueletos. Então, ele se torna mais complexo pela composição que existe, que não existe em células procarióticas. Lembrando da diferença entre eucariótica e procariótica, que no caso das eucarióticas são células que no núcleo contêm carioteca. E procarióticas são células que no núcleo não contêm carioteca, que é essa membrana que delimita o material genético. Começando agora a partir das primeiras células, organelas presentes nas células. Essa parte a gente vai falar não tão específico, pois são muitas organelas para estudar e a gente não vai ver todas hoje, mas a gente vai passando por elas. A gente começa pelo que está mais próximo do núcleo, que está bem em volta do núcleo, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele se divide em dois: o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e o retículo endoplasmático não granuloso ou liso. O retículo endoplasmático granuloso, ele possui ribossomos, vários pontinhos pretos chamados de ribossomos, na sua parede. E ele atua na produção de proteínas celulares, os ribossomos. As proteínas produzidas pelos ribossomos, que estão contidas no retículo endoplasmático granuloso, eles têm destino de serem secretadas. Então, o retículo endoplasmático granuloso, junto com os ribossomos, que está grudado na parede do retículo endoplasmático, produzem proteínas e deixam armazenadas para um posterior transporte, que entra o retículo endoplasmático não granuloso, pois esse não contém ribossomos. Então, ele não possui produção de proteínas, por isso que ele é liso. A maioria das células do retículo endoplasmático liso tem como função a absorção, no caso do transporte, a aceitação do transporte para acúmulo de células produzidas, de proteínas. Aqui a gente tem um exemplo daquela célula animal que a gente já viu lá no início da aula, da outra aula, o núcleo e ao redor de todo o núcleo o retículo endoplasmático, em que a gente tem um rugoso cheio de pontinhos com as produções de proteína e os espaços de armazenamento. E depois o retículo endoplasmático liso, que é responsável pela excreção das proteínas dentro da célula animal, em que ela está contida, como maneira de que essas proteínas elas cumpram o seu papel de produção de outras enzimas ou produção de alguma atividade sanguínea no nosso organismo. Depois do complexo depois do retículo endoplasmático, a gente tem o complexo de Golgi ou complexo golgiense ou ainda aparelho de Golgi. Ele é chamado assim porque quem descobriu o complexo de Golgi foi o cientista chamado de Golgi. Então, por isso que é o complexo de Golgi. A responsabilidade principal do complexo de Golgi é a excreção. Ele é como se fosse o sistema excretor da célula animal. E isso ocorre quando o quê? Quando o retículo endoplasmático granuloso, junto com o retículo endoplasmático liso, que é de reserva, eles começam a liberar proteínas em forma de bolsas. Então, o retículo endoplasmático, ele libera essas bolsas e o complexo de Golgi, ele absorve de maneira a entender o que é necessário ou não para a célula e o que não for necessário para a célula, ele eliminar no nosso organismo, ele excretar. Então, ele organiza bolsas ainda mais complexas, chamadas de lisossomos, para que haja a quebra dessa composição em que o retículo endoplasmático enviou e assim seja liberado no nosso organismo. Aqui o ciclo, ó, que acontece, liberação da vesícula de transição, chegada à face cis do complexo de Golgi até a face trans. A face cis é de recebimento, a face trans é de liberação. E no meio da face cis e da face trans eu tenho as cisternas intermediárias. E as cisternas do complexo de Golgi, que são as de cada uma das faces. Depois da absorção do retículo endoplasmático, da absorção pelo complexo de Golgi do retículo endoplasmático, a liberação de lisossomos primários na membrana plasmática como método de secreção.
Muitas substâncias que passam pelo complexo Golgiense saem da célula e vão atuar em diferentes locais do corpo do organismo multicelular. É o que ocorre, por exemplo, com enzimas digestivas produzidas e secretadas pelas células do pâncreas, que irão atuar no intestino. Além de enzimas, outras substâncias de natureza proteica, como hormônios e muco, também são secretadas pelo complexo Golgiense. Os processos de produção e de eliminação dessas substâncias constituem a secreção celular. Então, é esse um dos processos que ocorre no processo de liberação de células pelo complexo de Golgi, são como hormônios, ou são proteínas, ou enzimas que vão ser utilizadas fora do organismo, como no caso do pâncreas, que vai ser para quebrar o açúcar, no caso do fígado, para quebrar a gordura. O complexo Golgiense também desempenha papel importante na formação de espermatozoides, originando o acrossomo, que é uma grande vesícula repleta de enzimas digestivas que fica na cabeça do espermatozoide. Esse acrossomo ele tem função principal de perfurar a membrana do óvulo para poder ocorrer o processo de fecundação. Nisso, partindo um pouco dessas noções primárias do que a gente entendeu sobre fagocitose, pinocitose, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, excreção, a gente tem as funções chamadas de funções heterofágicas e autofágicas dos lisossomos. Lembrando que os lisossomos aqui em cima são as bolsas formadas pelo complexo de Golgi para quebra das substâncias ou proteínas em que eles foram liberadas para poder, assim, ser jogado no ambiente externo ou ser absorvido pela própria célula, se for esse o caso. Neste caso, para ser absorvido, ocorre o processo dos lisossomos de heterofágica ou autofágica, e que eles atuam de duas maneiras, que é digerindo o material capturado do exterior, por fagocitose ou pinocitose, ou digerindo o que a célula própria produz pelo retículo endoplasmático. Se eu quebro aquilo que veio de fora, eu estou fazendo um processo chamado de heterofágico. Se eu quebro aquilo que eu já tenho produzido dentro, eu estou chamando de autofágico. Que fágico é comer. Auto, meu. Hétero, outro. Então, eu estou comendo outro, algo que vem de outro, ou estou comendo algo que vem de mim. Heterofágico do outro e autofágico de mim. Aqui é uma célula real, microscópica, e aqui essas bolsas são vários lisossomos em processo de digestão. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas hidrolíticas capazes de degradar grande variedade de substâncias. Uma célula animal pode conter centenas de lisossomos. Essas organelas possuem mais de 80 tipos de enzimas, como nucleases, que hidrolisam DNA e RNA, proteases, que hidrolisam proteínas, polissacarases, que hidrolisam polissacarídeos, lipases, que hidrolisam lipídios, fosfatases que removem fosfatos de nucleotídeos, de fosfolipídios e de outros organismos. A gente tem alguns tipos de lisossomos, que são os lisossomos primários e os lisossomos secundários, também chamados de vacúolos digestivos. No caso dos lisossomos primários, eles iniciam a atividade de digestão dentro da célula. E os lisossomos secundários, eles iniciam o processo de digestão depois que fazem o processo de fagocitose ou pinocitose. É também relacionado ao processo de quando ele é heterofagocitado ou quando ele é autofagocitado. Se é de fora, é um lisossomo secundário e vai ser heterofagocitado. Se é de dentro, é um lisossomo primário e ele vai ser autofagocitado. Dentro dessas funções e dentro dessas características, a gente vai para a próxima organela e as últimas que a gente vai falar hoje para encerrar, que são os peroxomos e as mitocôndrias. Os peroxossomos são organelas com cerca de 0,2 nanômetros a 1 nanômetro, então é muito microscópico, presente no citoplasma. Essas organelas contêm tipos de oxidases, que são enzimas que utilizam gás oxigênio para oxidar algumas outras substâncias. Essa substância é tóxica para as células, mas os peroxissomos contêm também enzima chamada de catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, então dissolve em água e oxigênio. A principal função dos peroxossomos é oxidar ácidos graxos, que serão utilizados para produzir colesterol e outros compostos importantes.
Os peroxossomos são particularmente abundantes em células de rim e do fígado, que são responsáveis pela presença desses organismos. Nesses órgãos, os peroxossomos oxidam substâncias tóxicas que são absorvidas pelo sangue para que não sejam tóxicas para os nossos organismos. Então, meio que eles salvam alguns alimentos tóxicos que a gente se alimenta em pequenas quantidades, eles conseguem quebrar. E, por fim, a mitocôndria, que é uma das moléculas, uma das organelas mais conhecidas do citoplasma, pois ela tem grande importância no processo de respiração da célula e também de produção de energia. Então, as mitocôndrias, elas também têm uma característica muito forte no estudo citológico, pois entende-se pesquisas que dizem que as mitocôndrias eram células individuais que foram englobadas por uma célula maior, e assim elas fazem um processo de simbiose, em que a mitocôndria ajuda a célula animal e a célula animal dá abrigo, proteção e auxilia nos processos que a mitocôndria faz. Aqui eu tenho uma mitocôndria, na mitocôndria eu tenho cristas e vales, que são essas ondinhas dentro dela, várias ondinhas. Ela tem um material genético próprio, por isso que reforça a ideia de que ela era uma célula individual. Tem uma membrana sozinha, então fora a membrana plasmática, eu tenho uma membrana mitocondrial. Ela possui ribossomos para produzir suas próprias proteínas e uma matriz, como se fosse um retículo endoplasmático, para poder armazenar essas substâncias. Aqui são imagens de mitocôndrias dentro de uma célula animal, certo? Então, por hoje a gente encerra por aqui mitocôndrias. A atividade de vocês vão passar lá para o final. Então, a atividade vocês vão fazer da questão 6 até a questão... É um pouquinho grande a atividade, como eu falei, mas para poder encerrar, até a questão 24. Que aí depois a gente entra na parte da organização do citoplasma, quando a gente terminar de falar sobre as organelas. Então, vocês vão responder da questão 6 até a questão 24. A aula de hoje foi isso. O link está aqui embaixo da atividade, o link está aqui embaixo do livro, mas o livro é o mesmo, pois é o livro completo que eu distribuí dessa vez para vocês, deixei. Entrem no Microsoft Teams e a gente conversa mais na nossa chamada. Tchau e até a próxima aula.